Oi, meus alunos, como estão vocês? Preparados para a nossa aula? Vamos lá! Nós vamos para a atividade do livro. Hoje nós vamos trabalhar ciências e vamos para a página 29, no nosso livro didático. Pegue aí o livro didático e abram na disciplina de ciências na página 29. E o tema de hoje é água. E é por isso que vocês estão vendo essas duas taças aqui, tá certo? Então vamos lá ler, debater, conversar sobre a água. Como percebemos a água? Encontramos água na sua forma líquida, nos rios, nos mares e nos oceanos, nas chuvas e nas torneiras de casa ou até mesmo nos poços. Já na forma sólida, vemos como neve, gelo e em forma de gás, quando fervemos a água para fazer um chá. Então, a água que nós conhecemos tão bem, nós podemos encontrá-la em 3 estados. Ela líquida, como está aqui, ela em gelo, né, ou em neve, ou então em forma de vapor. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar quando a mamãe coloca uma panela com água no fogo, à medida que esquenta, que a água vai fervendo, ela vai evaporando. Por isso que se diz que a água sumiu da panela, porque quanto mais esquenta, mais ela se torna partículas pequeniníssimas e sobe no ar, tá certo? A chuva é a água que cai das nuvens do céu. Então, quando o sol está muito quente, que aquece o ambiente, aquecendo os mares, os lagos, os rios, as piscinas, as nossas roupas que estão lá estendidas no varal, a água que está em tudo isso, ela aquece e ela sobe em forma de vapor. Vai lá para as nuvenzinhas e vai ficando lá. Quando a nuvem está bem carregada, ela começa a ficar escura e aí ela se desmancha em forma de gotinhas de água, que é a chuva que nós tanto conhecemos. Ainda mais importante, a água está dentro de cada um dos seres vivos. Quando está em falta no nosso organismo, temos sede e bebemos água para o nosso corpo voltar a funcionar tranquilamente. Vamos conhecer mais um pouco sobre a água? Então, todos os seres vivos dentro de si têm água. Nas plantas tem água, né? No nosso corpo tem água. E uma das formas mais que o texto cita com muita propriedade é que quando o nosso organismo está sem água, né, sentindo falta de água, nós sentimos sede. Então, temos a necessidade de tomar água, de ingeri-la, para poder satisfazer o nosso organismo e aí ele trabalhar saudavelmente. Voltando ao texto, nós vamos lá ver tipos de água. Quando pensamos em água, pode logo vir em mente aquela que bebemos, mas há alguns tipos de água que são classificados de acordo com sua composição. A maior parte da água do planeta está presente em oceanos e mares e, portanto, é a chamada água salgada. Apresenta grandes quantidades de sais minerais, sendo imprópria para o consumo humano. Então, quando nós vamos à praia, por exemplo, a gente vê aquele marzão enorme. Então, no nosso planeta, a quantidade enorme de água salgada. Mas essa água, ela é imprópria para o nosso consumo. Nós até tomamos um banho de mar, mas para consumir, nós não podemos porque ela é muito salgada e fará mal ao nosso organismo. Virando a página, nós temos a vista do oceano. Olha que lindo, que maravilha. Tá vendo aqui? Vamos lá. Há uma porção muito menor de água chamada água doce. É a água mais utilizada pelo ser humano. Ela pode ser encontrada congelada, formando as geleiras e os icebergs nos aquíferos subterrâneos,
reservatórios de água que ficam embaixo da terra e nos rios, nos lagos e nas lagoas. Então, nós temos, basicamente, o nosso planeta, ele é chamado de planeta água. Por quê? Porque a quantidade de água é muito maior do que a porção de terra. De terra seca é a terra onde nós pisamos. Então, porém, a quantidade de água doce, que é essa água aqui, que é própria para o consumo dos seres vivos, ela é em pequena quantidade. E nós podemos encontrar essa água nas geleiras lá no Polo Norte, né? Ela está lá congelada, aquela água é água doce, né? No subterrâneo, ou seja, lá nas profundezas da terra, né? Nas camadas bem profundas da terra, existe um lençol subterrâneo, ou seja, uma água, né, limpa, maravilhosa, doce, que tem lá. E essa água também é doce. E podemos encontrar também nos rios, nos lagos e nas lagoas. Fora esses que foram citados, os demais são todos impróprios para o consumo, porque são água salgada. Aí, nós encontramos uma imagem sobre a visão dos rios na floresta amazônica. Vocês sabem que a floresta amazônica é uma floresta muito importante para a saúde do nosso planeta. Infelizmente, o homem tem sempre tentado destruí-la, mas precisamos sempre proteger a natureza, porque ela é que nos produz qualidade de vida. E aí, no quadro abaixo, nós vemos, né, a água do planeta, os lagos, os rios, os oceanos, né, as geleiras e as calotas polares, né, e o sol que está de forma bem abrangente sobre tudo isso, que é o responsável por aquecer para que a água faça o seu ciclo normal, evaporar, se condensar e descer em forma de chuva para molhar a terra. Vamos lá. É importante ressaltar que nem toda água doce é própria para o consumo. A água potável é aquela que podemos beber. Ela precisa ser incolor, inodora e insípida. O que quer dizer incolor? Que não tem cor. Ela é transparente, translúcida. Isso quer dizer que incolor. Ela é inodora, ou seja, ela não tem cheiro, né? Ela não pode ter cheiro. E ela é insípida por quê? Porque ela não tem gosto. Você não pode dizer que ela é salgada, nem que ela é doce, nem que ela é azeda. Nada disso. Essa é a água pura, a água que é própria para o consumo humano. Por exemplo, eu trouxe para mostrar para vocês, essas duas taças estão com águas águas doce, água doce. Porém, observem, esta água aqui é diferente dessa. Observem a cor, né? Isso quer dizer que ela não está pura, porque ela não é incolor. Ela é amarelada, com certeza ela tem algumas substâncias dentro dela que tornam ela dessa cor. Ela está imprópria para o consumo dos seres vivos, né? Dos seres humanos. E ela tem um cheiro de barro. Então, se ela tem um cheirinho de barro, um cheirinho diferente, ela não pode ser utilizada por nós seres humanos. Por quê? Porque ela não é inodora. Ela tem cheiro, né? E sabor a gente não vai provar, mas com certeza, se ela está nessa situação, ela deve ter um sabor diferente dessa aqui, que é a água potável e própria para o consumo humano. A água potável, e tem aqui uma garota dizendo que a água potável deve ser incolor, inodora e insípida, ou seja, sem cor, sem cheiro e sem gosto. Vamos lá.
Para poder tomar água tranquilamente, é sempre aconselhável filtrar ou ferver a água doce, evitando que haja micro-organismos que podem causar doenças. Então, agora nós entramos num detalhe sobre os cuidados com a água. Nós precisamos ter muito cuidado com a água doce, até porque a água doce do planeta está se acabando pelo uso sem responsabilidade. Por exemplo, quando nós vamos escovar os nossos dentes, nós precisamos fechar a torneira para que a água não fique escorrendo e indo embora pelo ralo, não é? Quando nós vamos tomar banho, o ato de se molhar, quando nós vamos nos ensaboarmos, esfregarmos, nós precisamos desligar o chuveiro para que essa água não seja extraviada, ou seja, estragada. Quando nós estamos lavando a louça, né? Cuidado aí, dá um conselho para a mamãe, para fechar a torneira. Quando existe algum vazamento, não é? Então, precisamos estar de olho em tudo isso para garantir que a água doce do planeta não se acabe e continue para que nós possamos ter qualidade de vida. Porque vocês já pararam para pensar? Sem água, nós não vamos conseguir sobreviver. Por quê? Porque nós precisamos de água para viver. As plantas precisam de água para viver. Os peixes precisam de água para viver. Vocês já pararam para pensar que às vezes nós encontramos algumas matérias dizendo que houve uma mortandade de peixes, né? Naquela lagoa, naquele rio já não tem mais peixe. Ah, antes tinha tanto peixe, mas agora não tem mais. Por quê? Por causa da poluição, o lixo, os esgotos que estão jogando nesses locais e aí a água fica muito suja, perde o oxigênio e aí os peixes que dependem dela para viver morrem e nós ficamos sem poder nos alimentarmos de um delicioso alimento que é o peixe, não é isso? Então precisamos sempre ter esse cuidado. O próximo tema diz assim: importância da água para os seres vivos. Sem água não haveria vida na Terra. A água é essencial para todos os seres vivos. Dependem dela para o funcionamento do seu organismo. Isso que nós acabamos de falar. Então, no texto, no nosso livro, aparece aqui, olha, vários animais, né, saciando a sede em um rio, né? E aqui nós encontramos plantas que estão recebendo água para se desenvolver. Então, se você plantar alguma plantinha e não regar, ou seja, não coloca água, com certeza ela vai morrer, ela não vai sobreviver. E os animais, eles também precisam tomar água. E essa água precisa ser limpa também, né? Porque nós também nos alimentamos de carne animal e eles precisam ter qualidade de água, qualidade na alimentação para poder também transmitir qualidade para nós. Vamos lá. A água ajuda não só quando é consumida, mas também quando está em forma de chuva e vapor, mantendo a umidade do solo e do ar. Então, a água em si, ela é importante em vários aspectos. Em toda a nossa vida, nós utilizamos a água para beber, para tomar banho, para limpar nossa casa, não é? Para que tenha chuva é preciso ter água, porque o sol aquece, ela sobe em vapor e aí se condensa depois em formas de chuva e também para que o ar fique úmido, agradável e não fique tão seco. Há momentos na vida da gente que está tão quente, tão seco, que às vezes nós nos sentimos mal. Por quê? Porque a falta de umidade do ar, né? E essa umidade é feita através da água. Então a água, ela é muito importante para a vida do planeta. Então vamos lá para o próximo tópico que diz: usos da água pelo ser humano. Os seres humanos precisam de água para beber, assim como os outros animais, mas ela também é necessária para cozinhar, tomar banho, cultivar plantações,
para a produção de alimentos, para o funcionamento das indústrias, para gerar energia elétrica, entre outras atividades. Então, vocês sabiam que a maior parte dessa energia que nos ilumina, ela também é produzida através da força da água? Pois é, nós temos as usinas hidrelétricas, não é? Que elas, com a força da água na turbina, elas vão passando e a força dela faz aquela turbina girar, produzindo energia elétrica. E aí, se nós não tomarmos cuidado com a nossa água, nós também vamos ficar sem a nossa energia. Vamos lá, as plantas para regar, os seres humanos e os animais para tomar, para cozinhar e todas as outras atividades que nós fazemos com o uso da água. Então, amores, este foi o nosso conteúdo de hoje. A atividade vai estar na plataforma para que vocês respondam. Tem um detalhe que eu quero chamar a atenção. Estou sentindo falta de alguns alunos que não estão mandando a foto das atividades, não estão respondendo às atividades da plataforma, e aí nós ficamos sem saber como é que você está entendendo o nosso conteúdo. Então, não esqueça. Se você quiser responder lá na plataforma, você responde e lá tem um botãozinho dizendo enviar. Quando você envia, ela vem para mim, eu vou corrigir e te dou um feedback, ou seja, um resultado. Mas aí, se você quiser, não quiser responder na plataforma, você pode transcrever para o seu caderno e aí responder e enviar para mim, tá certo? Vamos lá assistir às aulas, continuar aprendendo, porque assim nós vamos crescer e quando estivermos juntos presencialmente, nós vamos estar com muita bagagem para continuar a nossa aprendizagem, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco na próxima aula.